Viajantes Bem-Vividas. A aposentadoria é uma ótima fase para mudança de vida e realização de sonhos. Aposentar e morar em outro país tem sido uma opção para muitos brasileiros e é até estimulada por alguns países como Portugal. Mudar de país pode ser fascinante, mas ao mesmo tempo é desafiador. Será que é fácil viver em outra cultura? A vida é sempre melhor do que no país onde vivemos? Será que o que recebemos de aposentadoria é suficiente para vivermos em outro país? Precisa de que tipo de planejamento? Essas são perguntas que nos vêm à mente quando pensamos em morar no exterior. Você também tem estas dúvidas? Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. E eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Fiz uma experiência de nomadismo digital vivendo 3 meses em Portugal neste segundo semestre de 2022 e amei. Nesse período, eu pude conhecer várias pessoas que, ao se aposentarem, decidiram morar em Portugal. Uma delas é Eduardo Guerra, médico aposentado, que hoje mora em Braga, no norte de Portugal. Eduardo nos deu a honra de aceitar o nosso convite e vai contar para todas nós, aqui no Viajantes Bem-Vividas, o podcast feito por 2 mulheres 60 a mais, a sua experiência de morar no exterior. E digo logo, ele é um excelente cicerone. Foi quem me mostrou Braga e os arredores da cidade. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigada por estar aqui conosco. E agora, para a gente começar a nossa conversa, apresente-se para que todos possam conhecer um pouquinho de você. Olá, Silvia. Olá, Lília. Boa noite. A Silvia já me apresentou parcialmente, mas eu vou completar. Eu sou mineiro do interior de Minas, morava em Brasília desde 1970 e eu fui para fazer o curso de medicina na UNB. Depois disso, morei 2 anos em Londrina, no Paraná, foi onde eu conheci a Célia, e voltei para Brasília. E só saí de Brasília para vir para Portugal há 4 anos. Quando eu me aposentei, eu fiquei 2 anos à toa e descobri que ficar à toa é muito melhor do que trabalhar. E olha que eu gostava de trabalhar. Então, para mim foi uma bela surpresa. Depois eu voltei a trabalhar, recebi um convite para assessorar o Ministério Público na área de saúde, onde eu fiquei 4 anos e depois foi quando nós viemos para Portugal há exatamente 4 anos e 2 meses. E aí, Eduardo, conta pra gente como foi assim a sua história de viajante. Você sempre gostou de viajar? Como e quando começou a sua história de viajante, né? Era criança ou só foi adulto? Como é que foi essa sua experiência? As primeiras viagens que eu me lembro era da minha cidade no interior, para Belo Horizonte, ou para a fazenda do meu avô, que eram feitas de jipe e eram inesquecíveis. Quando adulto, eu gostava de viajar, mas eu trabalhava muito. Então, as viagens eram sempre curtas e dentro do Brasil. Profissionalmente, eu conheço só um único estado brasileiro que eu não conheço, que é o Maranhão. Eu conheço todos os outros estados. Então, a minha vida de viajante, ela ocorreu por questões profissionais e depois, em 2010, foi quando nós fizemos uma viagem à Argentina e Chile e que depois disso começamos a fazer viagens maiores e hoje a gente conhece mais ou menos 15, 16 países aqui da Europa. Muito legal, foi uma evolução, né, de criança, mas eu fiquei curiosíssima para saber por que as viagens de Jeep eram maravilhosas, assim, inesquecíveis. O que acontecia nessas viagens? Olha, tinha frango com farofa, tinha Guaraná Antártica, que já existia naquela época, e a melhor maneira de tomar Guaraná durante a viagem, primeiro que não tinha geladeira, era Guaraná quente, era bater um prego na tampa, porque dava para chupar o Guaraná e ele não ficava derramando os balanços com o jipe. Não acredito! Então as viagens eram inesquecíveis.
Que legal, muito interessante. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais de você. Obrigada pela essa história, muito legal. Você conheceu aí bastante coisa pelo trabalho, né? Isso também aconteceu comigo. Mas quando que começou esse desejo de morar na Europa? O que lhe inspirou para essa mudança de vida? E eu queria saber também se a Célia, né, sua esposa, que você conheceu lá no Paraná, em Londrina, tinha o mesmo sonho que você ou você a convenceu a fazer isso? E quando vocês se mudaram para Portugal, você já disse, né? Foi há 4 anos, não é isso? Exatamente. A história de mudar para Portugal, ela começou em 2017, talvez um pouquinho antes, porque eu comecei a pensar que eu deveria aproveitar a oportunidade como aposentado, uma vez que eu tinha condições para tal, de morar em outro país, aproveitar essa oportunidade. E com isso, Portugal era uma escolha óbvia por causa da língua e por causa dos costumes também. Então, comecei a pensar e, coincidentemente, Portugal editou uma nova lei de imigração que permitia que o neto de portugueses, que é o meu caso, pudesse requerer a cidadania originária, a que se transmite para os filhos, desde que morasse 3 anos aqui em Portugal. Isso caiu como uma luva dentro das minhas pretensões. Então, a vinda para Portugal passou a ser um projeto para os filhos. Isso fez com que o convencimento da Célia fosse muito mais fácil. Mas o maior motivo para convencê-la foi que quando ela já estava entregando os pontos, ela falou para mim: eu topo ir para Portugal, mas a cozinha é sua. Eu falei: é comigo mesmo. Ô, chantagem boa essa, hein? Então viemos. Então teve a conjunção da possibilidade de adquirir a cidadania originária, que hoje não é preciso mais nem via Portugal, você já pode requerer aí no Brasil, mas ainda bem que há 4 anos atrás o pré-requisito era morar 3 anos aqui em Portugal para poder requerer. Mas ainda continua sendo, mesmo você podendo fazer esse pedido aqui do Brasil, continua sendo uma prerrogativa de quem é neto ou filho de portugueses? Assim, se o bisneto, ele não tem direito. Essa concessão, ela vai até os netos. Entendi. Eu tenho muita vontade de morar em Portugal. Bem, mas assim, você já explicou um pouquinho por que você escolheu Portugal. E assim, por que você escolheu Braga para ser o novo lar de vocês? Porque ela é mais ao norte, eu imagino que seja um pouquinho mais frio. Por que vocês escolheram Braga? A gente já conhecia Portugal e uma vez que viemos em 2011 e foi uma viagem maior e que ficamos 2 semanas aqui em Portugal e Espanha viajando de carro, já no final da viagem. E Braga, eu fiquei com uma lembrança tão boa de Braga e que escolhi para a gente tentar viver aqui e, se não agradasse, a gente poderia tentar em outra cidade também. Mas inicialmente viemos para Braga porque eu me lembrava muito bem de algumas coisas de Braga e que depois eu, já aqui, eu percebi que eu conhecia muito pouco de Braga. E Braga é muito melhor do que eu imaginava, porque Braga tem 195 mil habitantes. É uma cidade pequena, considerando as cidades brasileiras. Aqui, em Portugal, ela é a 7ª cidade em população. Que é a periferia de Lisboa, a grande Lisboa, tem vários, a gente fala cidade, mas são concelhos, né? Tem vários concelhos que têm uma população um pouco superior à de Braga. Mas Braga tem uma infraestrutura muito boa. Você está a 50 minutos de ônibus de um aeroporto internacional, tem um comércio muito bom, tem uma qualidade de vida muito boa. E é uma cidade que tem de tudo. Você vai ir ao porto para fazer alguma coisa, praticamente só quando você precisa ir ao consulado. Então é uma cidade de um tamanho bom e que tem tudo que você precisa. Interessante. Eu não conheço Braga ainda não. Acabar convencendo a Lilian a mudar para Portugal e para Braga. Não precisa fazer nenhum esforço para me convencer não, porque eu tenho loucura para morar. Já estive 4 vezes em Portugal e aproveito toda oportunidade que eu estou na Europa. Se tiver uma possibilidade de passar pelo menos 2 dias, eu vou. Adoro. Eu acho que lá é o contrário de você, Eduardo. Quem tem que ser convencido é o marido dela, sabe? O Perry. Exatamente. Depois eu converso com ele. Eu acho que, e é médico também. Então, de médico para médico, quem sabe você usa aí argumentos da classe profissional.
Porque o norte de Portugal é muito diferente do restante. Eu, como bom mineiro, eu achava que Minas tinha muita montanha, muita pedra e muita estrada cheia de curva. Aqui no norte de Portugal dá de 10-0 em Minas, em termos de montanhas, pedras e estrada com curvas. E curva, isso a gente conferiu viajando, né, Eduardo? Conferimos na prática. Eu tive o privilégio de conhecer Braga e ali Guimarães e aquela região com o Eduardo e me encantei também com Braga, né? Eu já conhecia a fama de Braga, que era a cidade onde tem maior concentração de brasileiros e tal, mas eu não tinha muita informação da cidade. Eu fiquei impressionada, é muito bonitinha, muito organizada, muito civilizada, eu gostei muito mesmo. Mas vamos lá, para essa mudança para Portugal, como que vocês se organizaram, né? Para sair do Brasil, para ir a Portugal, que tipo de preparação que vocês tiveram que fazer e quanto tempo levou essa fase de organização para a ida? Essa fase de preparação durou aproximadamente 1 ano. E é bom lembrar para todo mundo que pretende mudar para um país que faça o planejamento com a maior calma possível. Por quê? Você tem que ler a respeito do país para você chegar nesse país, no caso aqui em Portugal, com um mínimo de conhecimento da situação de governo do país, da legislação, de como que as coisas funcionam, dos costumes. E você tem toda a tramitação burocrática no consulado para você, no meu caso aqui, de vir com o visto D7, que é o visto de aposentados. Então, isso tudo não adianta ter pressa. Você começa a se preparar e um dia você vai estar pronto para fazer a mudança. Morar em Portugal causou, assim, que tipo de mudança no estilo de vida que vocês tinham em Brasília, morando em Brasília? Eu tinha voltado a trabalhar e a Célia tinha se aposentado já há pouco tempo. Então, para mim, eu voltei à minha situação que eu já tinha experimentado antes de ficar à toa. Do ponto de vista do nosso dia a dia, o que mudou foi que, do ponto de vista doméstico, nesses 4 anos e meio, nós não tivemos um único dia da presença de uma diarista aqui em casa. Nós cuidamos do apartamento, nós dois. Então, esse é um tipo de mudança e é bom dizer para as outras pessoas e é muito prazerosa você passar a fazer isso. Desde de você selecionar o lixo, fazer a diferenciação do lixo de acordo com a reciclagem ou não dele, até a limpeza e a manutenção do lugar onde você mora. Então, isso para nós brasileiros que estamos acostumados a ter empregadas, diaristas, é uma mudança muito interessante e muito benéfica. Do ponto de vista do dia a dia, nos permite fazer pequenas viagens. No início, antes da pandemia, a gente fazia pelo menos um bate e volta por semana. Então, isso é uma coisa que muda completamente a maneira de você viver. Além do que, no local que a gente escolheu para morar aqui em Braga, a gente faz tudo a pé. Nós estamos a 10, no máximo 15 minutos a pé do centro da cidade. Dá para rodar tudo a pé. Claro que supermercado, quando a gente vai fazer uma compra maior, a gente vai de carro. Mas você muda, você passa a ter uma vida muito mais tranquila e muito mais simples. Para quem mora em Brasília ou morou em Brasília, né, que a gente faz tudo de carro, aqui não dá para andar a pé quase nada, né? É uma mudança grande mesmo. É mesmo a questão da segurança. Quando nós tínhamos 40 dias que a gente estava em Braga, nós saímos de um restaurante 1h da manhã e eu perguntei para a Célia se a gente viria a pé ou de táxi. E ela preferiu vir a pé. Nós viemos do centro da cidade, 15 minutos a pé, 1h da manhã. Quando que a gente ia fazer isso em qualquer cidade, mesmo que fosse o plano piloto? Não mesmo. É um estilo de vida diferente, né? A questão da segurança foi muito falado para mim, assim, a maioria dos brasileiros falava muito dessa opção de morar em Portugal por conta da segurança, né? Da facilidade de poder transitar sem muita preocupação. E isso eu vivenciei porque eu fiz toda a minha caminhada a pé com o celular na mão e nunca tive problema nenhum, né? Mas vamos lá. E sobre o custo de vida, Eduardo? O custo de vida em Portugal é maior ou menor do que no Brasil?
que você acha? Se você puder dar alguma comparação entre coisas, assim, para quem está nos ouvindo ter essa noção, e quais que você considera as despesas mais impactantes para quem vai morar em Portugal, em Braga especificamente, e se existe alguma diferença de custo entre cidades. Por isso que eu perguntei Braga. Por exemplo, morar em Braga e morar em Porto, ou morar no Algarve, ou em Lisboa, existe uma diferença de custo de vida? Sim, existe uma diferença de custo de vida importante entre algumas cidades aqui em Portugal. Por exemplo, o aluguel de um apartamento em Lisboa é muito caro comparado com Porto, por exemplo, e muito mais caro ainda comparado com Braga e outras cidades. Braga ainda tem um preço intermediário de aluguel e de valor de compra de imóveis. Então, eu vou colocar a situação mais voltada para Braga, que é os preços que eu conheço melhor. E eu já posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, que morar em Portugal é mais barato do que morar no Brasil. E vou dar alguns exemplos. Mais um argumento, hein? Para eu convencer o maridão. Não, eu vou dar alguns exemplos. Os portugueses, eles reclamam muito e o aluguel pesa muito no orçamento deles. E realmente o que mais pesa no orçamento dos portugueses é o aluguel. Porém, no último censo, mostra que 77,3% dos portugueses moram em casa própria. Isso por causa da facilidade de financiamento imobiliário que existe aqui. Essa situação mudou um pouco agora, porque a Europa está experimentando pela primeira vez em 20 anos uma inflação. E com isso, algumas condições têm mudado. Então, o ponto mais impactante no consumo do português é o aluguel. E vou dar alguns exemplos de situações que mostram que Portugal é mais barato para morar do que no Brasil. Um apartamento de 3 quartos, como o meu, com vaga na garagem, eu pago o equivalente a 30 euros por mês de condomínio. Isso são 160 e poucos reais por mês. Já pode comparar com o meu apartamento, que é mais ou menos isso, que eu pago 1.200 de condomínio mensal. Em Brasília eu pagava 1.300 no meu. Aqui eu pago 160 e poucos reais. Os preços de supermercado, eles são equivalentes. Eu posso dizer que, na média, eles são mais baixos do que o daí no Brasil. Mas são equivalentes. Vamos botar que são equivalentes. Portugal, que tem o menor salário mínimo da Europa Ocidental, o salário mínimo aqui são 705 euros. Dá 3,5 vezes o salário mínimo brasileiro. Então, se você não só fazer a conversão da moeda no preço das coisas e você colocar o poder aquisitivo, aí você vê que Portugal realmente é mais barato e, às vezes, até bem mais barato para viver do que no Brasil. Nós estivemos no Brasil em janeiro até abril desse ano e ficamos assustados com os preços. Eu falei do condomínio, você pega o supermercado, que é mais ou menos a mesma coisa, e o poder aquisitivo, o salário mínimo daqui, que é 3,5 vezes o daí no Brasil. Saúde aqui, educação. A educação até todo o ensino fundamental e médio é praticamente de graça. Paga-se muito pouco. A universidade não, já é diferente. A saúde também. O seguro-saúde aqui, eu tenho 74 anos. A Célia é 10 anos mais nova do que eu. Nós pagamos um seguro-saúde e tem coparticipação nos gastos de 360 euros por ano para nós dois. Então, é muito mais barato. E você tem um sistema público de saúde aqui que, embora com a pandemia ele tenha ficado muito sobrecarregado, ele é de muito boa qualidade. Muito interessante. Você tinha me falado também sobre seguro de carro, né? Acho que vale a pena colocar. Nem todo mundo vai precisar de carro indo para Portugal, mas no caso, o seguro do carro, você me falou também que tinha uma vantagem interessante. Aqui na Europa, os governos, o Estado, ele se preocupa muito com um terceiro não pode sofrer prejuízo. Então, por exemplo, a questão do carro. O seguro obrigatório daqui, que seria o DPVAT do Brasil, no DPVAT, um pai de família que for atropelado e vier a falecer ou ficar inválido, eu acredito que ele não vai receber nem 50 mil reais de indenização. Aqui no Brasil, né? No Brasil, no DPVAT. A indenização que a família receberia seria inferior a 50 mil reais. O seguro obrigatório contra terceiros não é o seguro do seu carro.
seguro obrigatório contra terceiros aqui, ele custa aproximadamente 100 euros por ano. Mas ele cobre, na sua totalidade, 7.770.000 euros. Isso envolve indenização de danos materiais, danos pessoais, lucros cessantes, etc, etc, etc. Então, o seguro, se você provoca um acidente, o seu seguro, que é obrigatório, ele vai cobrir prejuízos até quase 8 milhões de euros. Nossa Senhora, uma diferença significativa, né? Por um preço muito inferior, né? Um preço muito pequeno. É uma experiência muito interessante a gente ouvir essa questão desses gastos, desses custos, né, de vida. Na sua experiência, assim, o que seria um mínimo de renda mensal de um aposentado para poder viver confortavelmente em Portugal? Eu costumo dizer que, dependendo do local em que um casal mora, um casal que ganha um salário mínimo cada um, ele consegue ter uma vida perfeitamente decente aqui. Um salário mínimo português. Salário mínimo português. Um casal que receba um salário mínimo cada um, mesmo pagando aluguel, eles conseguem ter uma vida decente. Por quê? Eles têm uma saúde pública que funciona bem. Eles têm escola para os filhos. Eu já vi relato aqui de brasileiros que chegaram um mês antes do ano letivo e conseguiram vaga em escola, porque a lei fala que nenhuma criança pode ficar fora da escola. Então, dependendo do local, claro que não dá para morar em Lisboa com 2 salários mínimos. Mas eu posso dizer que se vive muito bem aqui, se você não precisa pagar o aluguel, viver bem, inclusive viagens e tal, com 2.000 euros por mês. 2.000 euros por mês vai dar 11 mil reais. Então, é difícil, cada um tem seu estilo de vida, mas você vive muito bem aqui com 2.000 euros por mês. Cada vez me animando mais, hein, Eduardo? Uma boa referência. Pois é, eu falei assim, você vive muito bem desde que você não pague aluguel. Eu tenho uma planilha, a minha despesa mensal, a minha média anual, ela gira em torno de 2.000 euros por mês. Estou falando que é o meu caso. É interessante, é um bom referencial, né? E você já disse também da certa facilidade de compra de um apartamento, né? É óbvio que a gente não está dizendo para a pessoa mudar e já comprar. Eu acho que tem que mudar, se for mudar para Portugal, tem que experimentar a vida primeiro para ver se adapta, se gosta da cidade, etc. Mas uma vez isso decidido, de repente vale muito a pena comprar um imóvel aí pela forma de financiamento, né? Mas aí o financiamento, o brasileiro, para obter financiamento imobiliário, ele vai ter que adquirir a cidadania antes. Ah, tá. Ótima dica. O apartamento nosso aqui, nós compramos sem financiamento. Entendi. Então já tem que pensar nisso, né, se quiser. Então, só uma coisa que eu me lembrei. Gasolina. Gasolina, o preço médio aqui em Portugal da gasolina, 1 litro está 1,77 euros. Isso vai dar R$ 9,50. A gasolina brasileira chegou a praticamente isso, né? Agora que deu uma baixada boa. Está na faixa de 5, né? Quando eu saí daqui, a 9, quase 10. Quando eu saí há 3 meses atrás. Então aqui ela está em 9,50. Porém, o salário mínimo vale 3,5 vezes daí. Eu fiz a conta hoje, considerando o valor aquisitivo baseado no salário mínimo, equivalia a ela custar 1 litro R$ 2,7 reais. Mais barato que o álcool. Sim. E que é uma coisa que o português reclama muito do preço de combustíveis aqui. E nesse mesmo foco aí, o que você acha é mais fácil para um aposentado mudar para Portugal do que uma pessoa que ainda tem que trabalhar? O que você acha? Bom, o aposentado, ele tem que preencher alguns requisitos de renda, que não são muito altos, não. Portugal, hoje, está estimulando muito a vinda de trabalhadores mais jovens, por 2 motivos. A força de trabalho mesmo e a questão de eles terem filhos aqui, porque Portugal está decrescendo de número populacional. A população está ficando cada vez mais velha e diminuindo. Então, o país tem estimulado a vinda de pessoas jovens para trabalhar e para constituir a família aqui. O emprego aqui em Portugal, a maioria das pessoas recebe em termos de salário médio, fica em torno de 1.000 euros por aí. Exceto a área de TI, tecnologia de informação.
ele tem oportunidade de trabalho muito grande. Então, para um aposentado que tem uma aposentadoria e permita que ele viva bem aqui, perfeito. Para quem vem trabalhar, depende muito da capacitação da pessoa e da área em que ele é especializado. Então, isso aí tem que ser analisado caso a caso. Ok. O que você diria na experiência, porque eu acho que também vocês já devem ter amigos ali, né, que você possa dizer assim, pontos positivos e pontos negativos de morar em Portugal. É alguém que saiu do Brasil já nessa faixa, porque a gente está também falando aqui, né, Silvia, para pessoas que já passaram dos 60, né, que pensam, tem essa ideia, talvez fosse uma ideia muito legal morar fora do país, né? E assim, o que você diria de pontos positivos e negativos? Você já até falou de vários pontos positivos, né? Se você puder abordar um pouquinho agora os pontos negativos. Olha, os pontos negativos para mim, e eu sou cada vez mais suspeito para analisar pontos negativos, é praticamente a distância que tem de familiares e amigos aí no Brasil. Eduardo, você acha que tem discriminação com o brasileiro que está morando em Portugal? E que tipo de coisas, assim, ou de atitudes você sugeriria para lidar com essa discriminação no caso, se realmente existe? Então, isso poderia ser um ponto negativo. De vez em quando, a gente vê notícias na mídia de brasileiros se queixando de preconceitos por parte de portugueses. Essa questão do preconceito, primeiro, eu nunca senti isso. Acredito que, com certeza, existe. E, para mim, tem 3 fatores que ajudam a entender esse assunto. O primeiro é o seguinte: há 20 e poucos anos atrás, veio muita gente do Brasil se aventurando por Portugal e muita garota de programa. Então, essa memória, ela ficou nos portugueses. Então, é muito comum uma mulher brasileira dizer e sentir que ela foi discriminada por ser considerada uma mulher acessível. Então, esse é um ponto que eu acho que ficou na memória aqui, porque veio muita gente. Aqui em Braga mesmo, a gente vê relatos de um bom número de pessoas. E com essas garotas de programa, vieram também seus acompanhantes e ganharam a fama também de não serem trabalhadores. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão que os estrangeiros estão comprando muito imóvel em Portugal. Estrangeiros são chineses, ingleses, franceses. Os chineses estão comprando o mundo inteiro, né? Verdade. Ingleses, franceses, alemães, inclusive vêm para Portugal para curtir sua aposentadoria também, principalmente no Algarve. Então, o mercado imobiliário ele se aqueceu muito por conta de estrangeiros que estão adquirindo imóveis. E estão vindo morar também e que aumentou também o valor dos aluguéis. Então, essa é uma outra queixa que eles têm dos estrangeiros em geral. E um terceiro ponto, que eu acho que tem uma importância muito grande, é que quando você muda para um país, você não tem que abandonar a sua cultura, mas você tem que aprender da cultura do país que você vai morar e assimilar o que você puder dessa cultura. Então, o que acontece? Nós, os brasileiros, mesmo nós que somos educados, nós estamos acostumados a abordar uma pessoa na rua para pegar uma informação e falar assim: ei, aonde fica tal lugar? Aqui, se você não começar por olá, bom dia, com licença, pode me dar uma informação, você vai ser desconhecido, a pessoa não vai nem te olhar e vai achar que você é uma pessoa extremamente mal educada. Então, essa informalidade nossa, ela, na maioria das vezes, ela é confundida com falta de educação. Por quê? Porque as pessoas não leem, não conhecem a cultura daquele país. Isso não é só Portugal, é na Europa inteira. Se você não começar com bom dia, com licença, pode me dar uma informação? Por favor. Por favor. Então, essa é uma outra coisa. A mania que temos de ouvir música alta no carro, por exemplo. Ou então, na sua casa, quando você resolve fazer um churrasco e abre a porta traseira do carro com um punhado de alto-falantes e acha aquilo normal. Aqui dá a polícia. Os vizinhos vão chamar a polícia e a polícia vai vir. Então, são esses 3 fatores que eu acho que nós, brasileiros, temos que analisar quando se fala também do preconceito do português com relação ao brasileiro. E lembrando que nós sempre tivemos um preconceito
preconceito muito grande contra os portugueses, né? Piadas, né? As piadas de português, que o português é burro, não sei o quê. Tal. Então, a gente tem que analisar também de uma forma mais abrangente essas questões todas. Pelo que você está falando, né, essas diferenças culturais precisam ser observadas em qualquer lugar, né? Se você vai até mesmo dentro do seu país, né, quando você visita uma outra região, você tem que respeitar, né, não desqualificar, né, o tipo de alimento, o tipo de hábito, né? Isso é uma coisa muito importante e que com certeza contribui para você, de repente, não ser muito aceito. O que você considera, fora essa questão de estar atento aos hábitos e aos costumes de cada lugar, o que você considera como maiores desafios morar fora do Brasil? Olha, essa pergunta ela vai depender muito da individualidade das pessoas. Porque, por exemplo, outro dia me perguntaram a respeito dos amigos que a gente tem aqui em Portugal. São muito poucos. Me perguntaram se eu sentia falta de um número maior de amigos. Eu falei, não, porque hoje com o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, você conversa a hora que você quer com qualquer pessoa, inclusive vendo-a. Então, a questão de você estar fora, ela envolve primeiro uma preparação psicológica sua para você passar a morar num ambiente que não é o seu, você sair da sua zona de conforto e para viver a sua vida de uma forma completamente diferente. Então, o grande desafio que eu vejo, isso inclui também quem vem aqui em busca de trabalho, é um preparo pessoal que envolve conhecer bem aquele local para onde você vai e não chegar se surpreendendo com qualquer coisa que você deveria achar que é absolutamente normal. Então, você morar fora do seu país é uma situação bem mais complexa do que você mudar de estado, por exemplo, aí no Brasil. Por outro lado, se você conhece aquele ambiente que você vai fazer parte e você procura se integrar logo, as suas dificuldades vão ser muito menores. E, Eduardo, nesse contexto aí de fatores desafiadores, né, eu queria perguntar duas coisinhas. A primeira é, se você tem facilidade nessa lista de amigos que você tem aí hoje, você tem também portugueses como amigos? Porque eu ouvi de várias pessoas enquanto estive aí que só consegue fazer amizade mesmo com brasileiros. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é uma provocação, né? Vocês têm netos hoje aqui no Brasil? E se não tem, como que você imagina que vai ser lidar com os netos nascendo longe de vocês? Você acha que vai ser um desafio? A pergunta é muito boa. A Célia e eu estávamos na condição ideal para mudar de país. Por quê? Não tínhamos mais pais vivos e nem netos. Tínhamos apenas os filhos. Então, condições ideais. Com a provável chegada de algum neto dentro de algum tempo, é claro que essa situação toda vai se desestabilizar, porque nós vamos ter necessidade de passar muito mais tempo no Brasil. A nossa programação inicial, que estamos cumprindo, a pandemia deu uma atrapalhada nisso aí, mas nós já retomamos, é passar pelo menos 3 meses por ano no Brasil. Com a chegada de netos, esse tempo vai tender a aumentar. É normal. Mas a nossa programação de continuar passando uns tempos aqui e outro tempo aí no Brasil, eu acredito que ela vai se manter com essa pequena modificação. Mas neto é um problema sério para quem está fora do país. Não é? Pode te trazer de volta. Esse é um dos meus grandes impeditivos hoje. E eu te perguntei sobre a questão das amizades com famílias portuguesas. Assim, nós temos 2 amigos portugueses, tem algum tempo que a gente não os vê, e foram os donos do apartamento que a gente alugou inicialmente quando chegamos aqui. Fora isso, nós temos alguns amigos brasileiros, poucos, que são mais ocasionais, quando ficaram aqui e estão no Brasil atualmente. Então, na realidade, a Célia e eu sempre fomos, assim, a gente sempre teve um número muito reduzido de amigos. Conhecemos há uns 15 dias um casal, ele é português e ela é brasileira, e ficamos de nos encontrar talvez semana que vem. Então são poucas e a gente também não procura tanto, não.
A gente tem algum relacionamento aqui por perto, e pessoas que a gente se encontra assim, oi, tudo bem e tal, mas não nada assim demais de frequentar a casa, não. Você sabe o que eu penso às vezes? Eu acho que é assim, às vezes o fato de você saber que você não vai poder ver aquelas pessoas a hora que você quiser, assusta um pouquinho. Eu, pelo menos, fico pensando na minha vida. Eu tenho várias amigas, né? Nós, como casal, também temos alguns amigos. A gente não se vê toda hora, né? Às vezes vai se ver, um casal amigo vai encontrar uma vez no semestre, vai encontrar daqui a pouco, daqui a não sei quanto tempo. Você nem se dá conta de que você não está se encontrando toda hora. Mas quando você pensa assim, ai caramba, se eu fosse mudar, se eu fosse morar em outro lugar, eu iria sentir tanta falta assim, né? Eu acho que às vezes tem um pouco uma coisa que passa por aí. Verdade. Eu fiz umas continhas aqui, Eduardo, e pelo que você falou da idade de vocês mudaram para Portugal quando Célia tinha 64 e você 70, não é isso? Não, 60 e 70. Exatamente. Isso. Então, já foi mesmo depois, numa aposentadoria, um tempinho depois e tal. Você acha que tem uma idade ideal para mudar de país? Foi difícil pela faixa etária essa mudança para vocês? Teve relação com a idade? Seria mais fácil se vocês tivessem mudado mais jovens ou mais difícil? Como que você considera essa fase de vida? Assim, ir mais cedo, experimentar antes, esperar mais? Olha, você mudar de vida, eu pelo menos fiz isso várias vezes na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa de fechar etapas. Então eu estava fazendo uma determinada ação. Dou exemplo. Durante algum tempo eu pertenci ao Conselho Regional de Medicina, fui presidente por 2 vezes. Chegou num ponto que eu falei, o que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz. E foi assim, página virada. Trabalhei na administração da Secretaria de Saúde. Eu fui em 2 ocasiões diferentes. Eu fui secretário de Vigilância e depois fui secretário adjunto, junto com a Fabiola, minha amiga, no governo Rosso. Pegamos aquela confusão pós-Agnello. Também chegou quando terminamos ali no final do governo, eu falei, secretaria também chega. Eu fiquei 1 ano e meio no Ministério da Saúde, tendo uma coordenação geral, e depois desse tempo eu falei assim, mais uma página virada. Então eu tenho uma certa facilidade para manejar esse tipo de situação. Então, voltando à questão da idade adequada, o que importa é você ter saúde. Então, aqui na Europa, você ter 60 anos não é vantagem nenhuma. Você falar assim, tem fila de prioridades aqui, o pessoal vai olhar para você e falar assim, para você? Então, a gente vê pessoas idosas na rua com andador, mas não deixa de ir para a rua. Então, o que vale é você, o que a sua saúde permite e não o que a sua idade permite. Porque se você tem saúde, você vai para frente. Então, para mim, qualquer atitude que você tome, a idade ela vai te favorecer na facilidade de você lidar com coisas mais complexas de forma mais adequada. É uma grande vantagem. Agora, a melhor idade para você fazer uma determinada coisa é a sua condição de saúde que vai determinar. Se você estiver muito bem, aos 90 você ainda está mudando de vida. Gostei de ouvir essa sua maneira de ver, porque é uma maneira moderna, né? Porque hoje em dia, né, Silvia? As pessoas falam muito que é isso, a idade não pode te definir. Exatamente. Definir as suas atitudes, as suas iniciativas, né? Então isso é muito legal, que é um olhar de que se eu tenho saúde, eu posso fazer, eu posso sonhar, eu posso colocar em prática, né? Não é por causa da idade. Posso me reinventar. Exatamente. Então, muito interessante. Falando dessa coisa assim, de pensando na questão das viagens, que eu acho que deve ser um pouco mais fácil, né? Viajar para quem mora pela Europa, qual é o estilo de vocês dois, estilo de viajante? Como é que vocês costumam fazer as viagens? Trem, ônibus, avião? Aí eu sei que tem os voos low cost que são mais facilitam isso, né? De carro. Como é que é o estilo de viajante de vocês? Quando nós viemos para Portugal, há 4 anos, primeiro, eu não queria comprar um carro, porque vamos viajar de trem, de ônibus, e quando for algum local mais de difícil acesso, a gente aluga um carro.
o norte de Portugal, ele é cheio de pequenos concelhos, cidades, vilas, aldeias. Eu me convenci logo que eu tinha que comprar um automóvel. Porque o nosso estilo é principalmente fazer bate e volta. A gente sai, vamos conhecer essa cidade e essa outra aqui hoje, e à noite a gente está em casa. Raramente a gente dorme para continuar a viagem no outro dia. A pandemia atrapalhou nossos planos todos. Agora que nós estamos começando a retomar isso aí. Agora a Lilian fez a pergunta para você, e aí eu queria saber se você confirma isso. A perspectiva que a gente tem é que morar em Portugal facilite muito mais você viajar com mais frequência. Eu acho que você já mais ou menos disse que sim, né? Agora, vocês viajam mais para Portugal ou vocês já estão explorando aí a Europa, outros lugares, além do próprio Portugal? Então, o nosso planejamento original que se mantém é, primeiro, conhecer bem Portugal. Conhecer, assim, Portugal por dentro mesmo. E depois, a gente já conhece um bom número de países fora. E a gente, depois de alguma experiência, no nosso caso, por exemplo, a gente valoriza muito mais o turismo fora da rota do que aquele turismo que todo mundo faz. Então, você escolhe coisas que eu acredito que tem gente que vai falar assim, mas você vai conhecer esse lugar? E quando você vai num lugar, a melhor ocasião que você teve nesse lugar não foi a primeira vez que você foi a segunda e a terceira. Porque na segunda e na terceira que você foi, você descobriu coisas que você não tinha visto nas vezes anteriores. Então, o nosso estilo de viajar hoje, ele está bem diferente do que a gente pensava há 4 anos atrás. Eu gosto muito de bate e volta também, gosto de voltar aos lugares que eu gostei. A gente também tem mais ou menos esse jeito. Também gosto dos bate-voltas, mas já não gosto de voltar muito nos mesmos lugares. Volto eventualmente. Tem lugares que eu volto sempre, como Paris, como Lisboa, ou Portugal especificamente, mas eu não gosto muito de voltar nos mesmos lugares, porque eu digo assim, nossa, esse mundo é tão grande, eu quero ver também outras coisas. Não, é verdade, tem muita coisa. Mas eu acho que dá para fazer um equilíbrio entre isso, né? Assim. Eduardo, você acha que a idade contribui para essa experiência de viajar? Muda esse olhar? Eu acredito que sim, porque a idade, desde que bem construída, ela muda o seu olhar a respeito de toda a sua vida. Todo o seu relacionamento, ele adquire uma consistência maior. Então, a maneira de você viajar também, porque os seus interesses, eles são diferentes dos nossos próprios interesses quando nós tínhamos 30 anos, quando éramos 30 anos mais jovens. E é natural que seja assim. Os nossos interesses hoje, eles são melhores do que aqueles que a gente tinha 30 anos atrás? Não, eles são diferentes. Mas era o que a gente pensava há 30 anos e o que a gente pensa hoje. Então, eu acho que hoje a gente pensa melhor do que quando tínhamos 30 anos menos. Pelo menos é o meu caso. A maturidade, ela te traz uma série de vantagens. Você deixa de brigar por coisas que você quase que dava a vida décadas atrás. E, por outro lado, você adquire uma força para brigar por outras coisas que você não valorizava antes. Então é assim, deve ser muito chato você passar a vida inteira pensando do mesmo jeito. Com certeza. Deus me livre. Não é? Eu me lembro, agora me fez lembrar a minha primeira viagem para a Europa. Eu tinha 33 anos, eu até já comentei isso em algum outro episódio, mas a primeira viagem que eu fiz, eu queria ver tudo. Aquela coisa do jovem, né? 33 anos não é tão jovenzinho, mas era a minha primeira experiência internacional. Então, aquela angústia, aquela sede que você quer ver o máximo possível. Eu lembro que eu viajei 30 dias, foram 45 dias, 15 nos Estados Unidos, porque eu fui a trabalho, e depois mais 30 dias na Europa. E eu visitei, sei lá, um horror de países. Os principais países da Europa eu visitei. Quando chegou no fim, eu estava tão exaurida, que já não aguentava mais ver nada. Então, essa ansiedade que a gente tem quando jovem, né? Que parece que o mundo vai acabar e você quer fazer tudo muito rápido, muito amplamente definido, que depois que a gente vai amadurecendo e vivendo, a gente muda, né? A gente quer ver com mais profundidade e
ir mais devagar, e é o que eu hoje estou fazendo em ficar mais tempo nos lugares, né? Que eu estou chamando de projeto de nomadismo digital. Então, a gente quer conhecer mesmo a realidade do lugar e não só olhar e fazer check, check, check nos pontos turísticos que todo mundo fala, né? Essa mudança é interessante. E quais que você vê, assim, Eduardo, como facilidades e desafios para viajar para aquelas pessoas 60 a mais na Europa? Você percebe que tem, comparando Brasil e Europa e tal, tem diferença de facilidades e de impeditivos ou dificuldades para viajar pela Europa? Olha, eu acho que pela quantidade de pessoas com 60 a mais que existem aqui na Europa, eu acho que talvez seja mais fácil, porque o turismo está mais acostumado com esse tipo de viajante. Então, eu não sei, é só uma suposição, porque eu nunca tinha pensado nisso aí. Uhum. Me parece também que a Europa se preocupa um pouco mais com acessibilidade, né? Acessibilidade não para as pessoas, somente para as pessoas com deficiência, mas também isso ajuda o idoso, né? O idoso que já tem um pouquinho mais de dificuldade de se movimentar, de andar, já tem um pouquinho mais de dificuldade de subir uma escada. Me parece, é o que eu tenho observado, que é melhorzinho, né? O que você acha? Concorda? Não, sem dúvida. Eu tinha me esquecido dessa questão da mobilidade. Que aí sim tem uma diferença muito grande. Você tem oportunidade, você e a Célia, de assim, viajar e ter contato, interação com pessoas mais jovens? Olha, a Célia fala que eu converso com todo mundo. Eu saio na rua, a pessoa, ela facilitou, eu converso com ela. E a Célia é mais reservada. Isso eu testemunhei. Então, eu converso com todo mundo, eu não perco uma oportunidade, né? E acho que é muito interessante. Você, às vezes, uma conversa com uma pessoa ali da comunidade ali, te ensina muita coisa. Verdade. E conta pra gente, vocês já passaram algum perrengue em viagem? Alguma situação perigosa, por exemplo? Você tem alguma coisa que te vem à mente agora para participar com a gente aqui, compartilhar com a gente, pra gente aprender? Olha, teve uma situação totalmente inusitada. Nós estávamos fazendo uma viagem, foi minha irmã, meu cunhado, mora em São Paulo, a Célia e eu. Nós fizemos uma viagem que tinha duas partes. Uma foi França, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, fizemos os fiordes e depois fomos para a Bósnia e Herzegovina. Pegamos um carro e viemos a Bósnia, Croácia, Eslovênia, Áustria e até Suíça. Até deixamos o carro na Áustria e fomos de trem para a Suíça. Bom, antigamente tinha os postos, antes da União Europeia, você tinha os postos de aduana de um lado e do outro. Nos países da União Europeia, hoje existem aqueles esqueletos dos postos de aduana, sem ninguém ali, que você passa, não tem nem uma faixa pintada separando os dois países. Nós estávamos saindo da Croácia para a Eslovênia e tinha os dois postos, você tinha que carimbar o passaporte. Eu estava dirigindo. Eu apresentei os passaportes, carimbaram e tinha na saída da Croácia. E o posto de entrada da Eslovênia era assim, 5 metros para frente. Eu não percebi. E o meu cunhado que estava na frente comigo também não. Nós estamos andando a uns 70 quilômetros para frente e vem um carro da polícia e nos intercepta. Nós tínhamos acabado de entrar ilegalmente na Eslovênia. Caramba! Meu Deus! Vai explicar isso, hein? Aí foi aquela confusão. Ainda bem que o meu cunhado, ele fala inglês muito bem. Aí voltamos, nós tivemos que voltar para a fronteira para resolver a questão lá na entrada, lá na fronteira, porque nós tínhamos entrado ilegalmente. Aí conversa vai, conversa vem. Nós tínhamos todo o roteiro da viagem que a gente fez, a parte de cima também. Então, o meu cunhado conseguiu mostrar lá, acabou e tinha uma multa de $120 e nem isso eles acabaram cobrando. Mas no início, nas conversas, o negócio estava feio, porque nós tínhamos entrado ilegalmente. Ia ser preso. Eles não queriam nem saber. Então foi a experiência mais inusitada que eu já tive numa viagem. Nessa aí a lábia brasileira funcionou então? Funcionou. Ainda bem. E qual, assim, a experiência mais incrível, assim, que tocou o coração de vocês, que vocês já vivenciaram numa viagem? Olha, cada viagem você tem uma surpresa agradável.
Eu nunca vi a aurora boreal, gostaria muito de vê-la. Mas eu já vi o sol da meia-noite e já fotografei o sol da meia-noite. Nossa, deve ser lindo, né? No mar, na Noruega. Então, foi uma experiência que eu não me esqueço. É um fenômeno natural, mas você tem que estar lá na época certa. Na hora certa. Né? Então, é uma experiência que eu não me esqueço. Essas coisas são mágicas, né? A gente não esquece nunca mais. É muito legal. E agora, assim, quais são os seus planos e de Célia, né, do casal, sobre as viagens do futuro? O que vocês planejam fazer ainda? Você já falou aí da aurora boreal. Quem sabe tem mais alguma coisa que vocês sonham? Olha, a gente quer acabar de conhecer Portugal. Claro que fazendo alguma viagem, uma coisa é o seguinte, você estando aqui na Europa, você tem uma facilidade imensa para poder viajar. Então, o leste europeu a gente não conhece. Nós vamos ter que esperar a guerra na Ucrânia. Enquanto tiver a guerra na Ucrânia, nós não estamos com vontade de viajar, não. Exceto por as pequenas viagens aqui em Portugal, que falta muito de Portugal para a gente conhecer ainda. E é um país, assim, sensacional. É um país lindíssimo e a gente quer conhecer bem mais ainda e vamos tentar fazer isso aí. Beleza. Eu fiquei encantada mesmo com Portugal. Gostei muito de visitar essas cidadezinhas pequenas, essas aldeias. Tem muito mais do que as cidades que se conhecem, né? As principais cidades turísticas. É muito bonito. E a cultura também, né? Para cada região, os hábitos, a comida que são diferentes. Achei muito interessante. A gente já comentou aqui hoje que Braga é a cidade de Portugal que tem mais brasileiros, né? Por que você acha que está havendo um fluxo tão grande de brasileiros para a cidade de Braga especificamente? Olha, tem um fator que eu acho que deve ter alguma influência. E Braga tem, na região aqui, tem um número razoável de indústrias. Então, isso dá uma oferta de trabalho, não só em Braga, como na região aqui. Vila Nova de Famalicão e outras. Então, isso eu acredito que já seja um atrativo para a vinda de brasileiros. Agora, nós fomos uma vez num festival do vinho verde, que acontece na Praça da República, no centro da cidade, e a Célia brincou comigo falando o seguinte, ela falou assim, eu quero ir embora daqui de Braga. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, você só escuta português do Brasil. É verdade. Então, o número de brasileiros aqui em Braga, inclusive Braga foi, se não a única, uma das poucas cidades que aumentou a população no último censo. E isso às custas dos brasileiros. Interessante, né? Então, aqui em Braga é muito comum você ouvir o português do Brasil na rua. Então, talvez também porque, pelos motivos que nós escolhemos, Braga que é uma cidade que você tem de tudo. E você tem uma qualidade de vida muito boa, você tem segurança, você tem tudo aqui. Então, eu acredito que a oferta de emprego talvez maior. Agora, Eduardo, conta pra gente, assim, 7 atrações. Quer dizer, estou falando 7, mas se você quiser mais, se quiser um pouquinho menos. Mas, assim, o que você diria para um viajante que vai conhecer Braga, que está passeando por Portugal? 7 coisas, assim, atrações em Braga que você diz assim, gente, vale muito a pena. Primeiro, Sede Braga, é a igreja mais antiga de Portugal, né? Antes, dizer o seguinte, é bom que as pessoas fiquem sabendo. Braga foi fundada no ano 16 a.C. Então, Braga tem mais de 2.000 anos. Então, eu vou colocar a Sede Braga, porque senão alguém vai falar assim, por que não falou da Sede Braga? Mas a Sede de Braga é a coisa mais óbvia. Inclusive, quando alguém quer dizer aqui em Portugal que uma coisa é muito velha, fala assim, é mais velho do que a Sede de Braga. Uma coisa que eu acho imperdível é o centro da cidade e os seus jardins. Então, os jardins daqui são muito bonitos, muito bem cuidados. Eles são plantados a cada estação. Agora, eles já estão, com a entrada do outono, eles já estão sendo replantados. O mercado municipal daqui, ele foi totalmente reformado, remodelado e está muito bonito. Museu de Antropologia Dom Diogo de Souza. Quando você visita esse museu, você adquire a consciência do que foi o Império Romano. Eu digo que é uma experiência parecida de você visitar o Museu Larco
em Lima, no Peru. É quando você vê o que foi o Império Inca. Então, o Museu Dom Diogo de Souza, você tem uma ideia do que foi o Império Romano. Juntinho do museu, bem pertinho, você tem as ruínas romanas da Cividade, e é um conjunto de termas romanas. É muito bonito. O Santuário do Bom Jesus e o Santuário do Sameiro. Se fala muito do Bom Jesus, mas se esquece de dizer do Santuário do Sameiro, que fica perto, é um pouco mais à frente, também no alto, e é muito bonito também. Museu dos Biscainhos, que é no centro da cidade, o acesso é muito fácil. E o que eu fui conhecer agora, pela primeira vez há 20 dias, o Mosteiro de Tibães. Eu acho que é um local que ele é negligenciado em termos de turismo, porque eu mesmo, morando 4 anos aqui em Braga, eu sempre fui deixando para depois. Quando eu fui lá, eu caí o queixo. Só para ter ideia, ele ficou 150 anos abandonado, depois que o Marquês de Pombal acabou com as ordens religiosas aqui em Portugal. Ele é beneditino, esse mosteiro, e ele foi vendido por uma família, foi vendido para particulares. Depois ele ficou 150 anos abandonado. Ele ficou em ruínas. Ele foi totalmente reformado. Foram gastos 3 milhões de euros na reforma dele. É impressionante o Mosteiro dos Tibães. Citânia dos Buiteiros. Citânia dos Buiteiros fica entre Braga e Guimarães, pertence a Guimarães. As ruínas de uma fortificação celta de 3.000 anos. No alto do morro, é obrigatório você ir lá. E você quase não ouve falar da Citânia de Buiteiros. E não podia deixar de falar do Parque Nacional Peneda Gerês. 40, 50 quilômetros daqui, que é um parque lindíssimo, lindíssimo. E ele faz divisa com a Espanha, uma parte dele fica na Espanha. Então, um roteiro rápido seria isso aí. Nossa, olha, mais um motivo para eu convencer meu marido, porque ele ama tudo que se refere aos romanos, à civilização romana, como é que foi isso pelo mundo. Então, já consegui mais um argumento muito bom. A conversa está muito gostosa, Eduardo. Tenho certeza que todos que estão acompanhando estão gostando bastante, mas a gente está começando a caminhar para o fim. Que mensagem que você deixaria para as nossas ouvintes? Eu vou deixar uma mensagem que vale tanto para viajantes quanto para quem pretende morar num outro país. Mesmo que vá apenas para conhecer, leia a respeito da viagem que você vai fazer. Procure pontos para visitar que não sejam aqueles que todo mundo vai. Veja alguns, mas não fique preso ao turismo tradicional. Procure fazer uma viagem que atenda mais ao que você gostaria mesmo de ver. Converse com as pessoas. Converse com as pessoas que moram no lugar. A Silvia mesmo, eu levei a Silvia na Citânia de Buiteiros. A senhora, a funcionária que toma conta lá, ela inclusive mora lá. Já é minha amiga, já tem uns 3 anos que ela é minha amiga. A Silvia testemunhou, nós ficamos conversando com ela 1h30. É verdade. Não é? Então, procurem fugir do óbvio. E para quem vai morar, principalmente, estude bem os costumes e a vida da cidade. Só falando rapidamente aqui, por exemplo, a União Europeia, você refletir um pouco da engenharia econômica, financeira, geopolítica, para construir, pegar um continente que se autodestruiu 2 vezes no século passado, e você juntar isso tudo a ponto de eliminar fronteiras e lançar uma moeda única, é uma coisa que você tem que refletir muito sobre isso e conhecer isso aí. Então, é o recado que eu daria. Muito bom, é isso mesmo. Quanto mais você conhece do lugar que você vai visitar, mais você aproveita a viagem. E eu e Lilian sempre falamos isso. Como a gente organiza a nossa viagem, então a gente começa a conhecer, para olhar, ler, visitar os blogs, visitar os centros de turismo dos países, antes de viajar, para organizar nosso roteiro. Então a gente já começa a viajar quando a gente começa a planejar a viagem e acaba descobrindo, muita
muita coisa, e quando você chega lá, você aproveita muito mais, né? Muito mais. E eu tenho que dizer aqui que realmente muitos desses pontos turísticos que você falou, você me deu o privilégio de visitar, né? E nada melhor do que você visitar um lugar com quem está morando na cidade, né? E realmente é muito interessante. Esse Citana de Briteiros foi uma coisa assim completamente inusitada, porque de tudo que eu tinha lido eu não tinha visto nada sobre esse lugar, e um lugar fantástico, né? E tão pertinho de Braga, e ninguém fala sobre ele, ninguém visita, e muito, muito, muito interessante. Mas muito bom, a gente já aprendeu muito aqui, já tem um roteiro pronto para Braga. Quem quiser visitar Braga já está com o roteiro prontinho aí, gratuito, feito pelo expert da cidade. Espero que o marido da Lilian venha aqui, eu ter o prazer de mostrar essas coisas para ele e quem sabe convencê-lo a morar aqui. Com certeza, com certeza. Mas realmente isso que você falou, a viagem, o olhar da gente, né? Conversar com as pessoas, visitar coisas não tão óbvias assim, coisas que toquem o nosso coração e não ficar preso. Hoje em dia é muita coisa de quero ir no lugar badalado da moda que aparece nas fotos no Instagram, né? E isso não é o principal numa viagem, né? Tá sendo assim super gostoso conversar com você, saber um pouquinho da sua história de vida, como é que é morar em Braga, e a gente tem certeza que os seus relatos vão inspirar pessoas que estão no caminho da aposentadoria ou que já se aposentaram e pensam em morar, né, por exemplo, na Europa, né? Eu acho que você deixou assim um gostinho especial por a gente conhecer não só Portugal, mas especialmente Braga, né? Muito obrigada pela sua participação e por essa conversa tão gostosa. Exatamente. Acho que agora todo mundo que for a Portugal já vai incluir no seu roteiro Braga, vai estar lá sempre bem contemplado. E olha, fica uns 2-3 dias, pelo menos, né, Eduardo? Porque tem muita coisa para ver. Então, manda nosso abraço para Célia e muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. E você que está nos ouvindo, nossa seguidora, você pode ouvir este e todos os outros episódios do Viajantes Bem-Vividas a qualquer hora, inclusive enquanto você estiver fazendo as mais variadas atividades. Por exemplo, academia, caminhando, lavando uma louça, cozinhando e até mesmo antes de dormir, né? Uma boa diversão para você ali ir engatando no sono. A gente tá lá no YouTube, no Spotify, no Google e Apple Podcast e as demais canais de áudio. Então, é facílimo de encontrar a gente. Ou você entra lá no link do Instagram, no link da bio, ou você pesquisa Viajantes Bem-Vividas. E Silvia e eu temos um pedido especial para você. Quando você ouvir esse episódio no YouTube, é importante que você curta o episódio, clicando naquele dedinho assim que tá para cima, que é o gostei, que você compartilhe o episódio com a sua rede de amigos, você deixe comentários sobre o que você achou do episódio, que você mande também sugestão de temas que você gostaria que a gente abordasse nos nossos episódios. É importante que você nos acompanhe no Instagram, né? E se você quiser mandar mensagem, pode ser também pelo e-mail viajantesbemvividas@gmail.com. Um grande abraço para todos vocês. Aguardamos daqui a 15 dias, numa quarta-feira. Até lá!